Olá, tudo bem? Graça e paz a todos aqui do nosso canal que tem abençoado as nossas vidas, também assistindo. Na proporção em que você assiste os nossos vídeos, as nossas aulas, você também está nos abençoando, porque você está, de certa forma, nos motivando, dando credibilidade ao nosso trabalho. Tá bom? Deus abençoe a todos os nossos inscritos aqui do canal, os nossos irmãos, nossos amigos, todos os nossos simpatizantes deste trabalho tão abençoado. Tudo bem? Nós vamos ler o texto que é da nossa aula de hoje e ele tem um teor escatológico. É um texto bem conhecido. Em um dos profetas menores, o profeta Zacarias, capítulo 9, e também o versículo 9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, pobre e montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. É um texto bem conhecido, viu? Bem conhecido entre aqueles que estudam a Bíblia, que leem a Bíblia. Isso aqui está falando do Messias, falando do Cristo que viria para Israel. É uma profecia do profeta Zacarias, um dos profetas menores, e ele está falando do Messias que viria para os judeus, que ele, num período, em um determinado episódio, ele montaria em um jumentinho. Essa profecia, todos nós sabemos que ela se cumpriu naquilo que é chamado de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E antes da sua morte, né, o dia que ele entrou e até a sua crucificação, essa foi a entrada triunfal. E já aconteceu esse episódio, como todos nós sabemos, né? Se cumpriu, Jesus entrou montado em um jumentinho em Jerusalém e o povo aclamava ele como rei ali naquele momento. O povo dizia: Hosanas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. A palavra Hosanas, ela é uma palavra hebraica que dentro do judaísmo ela significa salva-nos agora ou salva-nos por favor. No cristianismo, ela tomou uma conotação diferente, de adoração, de louvor, né, dentro do cristianismo. O certo é que a multidão que estava ali começou a aclamar Jesus como rei e a repetir as palavras: Hosanas, Hosanas, bendito o rei que vem, o nome do Senhor. Pois bem, Jesus ele entra em Jerusalém ali, montado naquele jumentinho. Quando ele entra em Jerusalém, ele também ele vai direto para o templo. Ele entra ali, ele passa por um portão chamado hoje de Portão Dourado, porque aquilo ali estava escrito que ele passaria por aquele portão. Jesus, ele é a glória de Deus, o unigênito do Pai. E o profeta Ezequiel falou que ele passaria por aquele portão, a glória de Deus entraria em Jerusalém. E nós vamos ver o texto, nós vamos acompanhar o texto aqui para vocês entenderem melhor do que realmente se trata. Ezequiel, capítulo de número 43, versículo 4 diz: A glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta. Que porta? Essa porta, o portão dourado, cuja face está para o caminho do Oriente. O próprio templo era para o caminho do Oriente. O Éden era para o caminho do Oriente. O último templo que será construído, a face dele também deve dar para o Oriente. Isso é um padrão de Deus. O próprio tabernáculo, a face dele ficava para o Oriente. Então Jesus é aquela glória que entrou no templo.
que entrou em Jerusalém. É a glória de Deus ali naquele lugar. Jesus entrou montado em um jumentinho humilde. O rei da humanidade entrou humildemente montado em um jumentinho. E aquilo ali era a glória de Deus, que entraria ali. Olha, amados, esse portão em Jerusalém hoje ele está lacrado. Foi colocado por um rei, né? O rei Solimão, no ano de 1541, ele mandou lacrar esse portão. Essa porta hoje ela está lacrada de pedras, viu? Porque os muçulmanos invadiram Jerusalém, e aí este rei ficou com medo de que Jerusalém fosse retomada pelos judeus. E ele entendeu que um rei entraria por aquele portão. Então ele mandou fechar aquele portão no ano de 1541, no século XVI. Ele entendeu que o rei entraria por ali, então ele mandou lacrar esse portão de pedras. É lacrado hoje de pedra. Ele é tapado ali, tem uma parede de pedra que tapa ele, porque o rei entendeu que o príncipe ele voltaria a entrar por ali, mas de forma que ele não entendia. Ele estava cumprindo uma outra profecia também no livro de Ezequiel. No capítulo 44 de Ezequiel, o versículo 2, diz assim a palavra de Deus: Disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Olha só como a palavra de Deus ela é maravilhosa. A Bíblia diz que o Senhor ele entrou por ela, ou seja, Jesus entrou por ela. Era a glória entrando, e essa porta ficaria fechada por muito tempo. O rei Solimão, alguns chamam de Suleimã, ele mandou lacrar essa porta sem entender isso. E a Bíblia já dizia, essa porta ela vai ficar fechada por muito tempo, porque o Senhor entrou por ela. A glória de Deus entrou por ela. Ele estava cumprindo uma profecia sem saber. O versículo seguinte diz: Quanto ao príncipe, por ser príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Olha só, queridos, como a palavra de Deus é especial. Está dizendo novamente que o príncipe, que é Jesus, ele vai entrar novamente por aquela porta. Em Jerusalém existiam 12 portas. Hoje só existem 8 portas nos muros de Jerusalém. As outras 7 portas são fechadas, são abertas, perdão. Essa porta, esse portão dourado é o único que está fechado. Está lacrado de pedras. E ali está dizendo, Jesus, o príncipe, ele ainda vai entrar por ali. Aquelas pedras ainda estão clamando, dizendo que Jesus vai entrar por ali. É uma alusão àquilo que Cristo disse. Se esse povo se calar, as pedras clamarão. Então as pedras lá em Jerusalém, no muro, no portão dourado, estão clamando, estão dizendo que Jesus um dia vai entrar por aquele portão novamente. Ele entrou montado num jumentinho, para ser réu posteriormente. Mas um dia ele voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para liderar Jerusalém, para governar, para reinar em Jerusalém e em todo o mundo. Esse mesmo rei, Suleimã, ele sabendo que o príncipe ele ia entrar, foi alertado de que o príncipe poderia entrar, e os judeus, eles não tocavam em mortos, ainda mais alguém com um significado tão especial, tão sagrado para os judeus, no caso do Messias. Ele mandou construir um cemitério em frente àquele portão. Hoje tem um cemitério em frente àquele portão dourado.
E acredita-se que quando Cristo for passar, os túmulos se abrirão. O cemitério se abrirá, possivelmente com o terremoto que está escrito em Zacarias, no capítulo 14, que o Monte das Oliveiras vai fender, para o Oriente e para o Ocidente. Possivelmente, nesse episódio, o cemitério, ele ceda também, e Jesus passe por aquele portão. Glória a Jesus, né? É a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus que foi vaticinada pelo profeta Zacarias, que Jesus entraria, pelo profeta também Ezequias, que Jesus voltaria a entrar por aquela porta, pelo portão dourado, que hoje está lacrado e as pedras estão clamando. Que Jesus um dia vai entrar por aquele portão novamente. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai entrar por aquele portão. Nesse tempo, a igreja já estará com ele, virá com ele na glória. Amém? Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula maravilhosa da palavra de Deus, com conteúdo escatológico. Estaremos sempre aqui postando mais algumas novidades para você. Deus abençoe você e sua família grandemente. A paz.